Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caroline's Head. Hoje, se notarem a Nola agitadíssima, não há surpresas, é porque ela está. Eu não sei o que é que se passa com esta pequenina, mas ela hoje está irrequietíssima, não para de me lamber, não para de ladrar, de correr, de andar atrás de mim, portanto, está num dia não, é provável que esteja mais irrequieta. Também é provável que eu esteja a dizer isto e que daqui a bocadinho ela esteja a dormir pacífica e que nem uma princesa, como sempre. Mas podem ver que, por estes breves segundos de episódio, ela está irrequietíssima. Nenhuma posição está bem, portanto, só para fazer esse disclaimer. Depois, efetivamente, sejam bem-vindos a este episódio, a mais um episódio de Caroline's Head. Espero que tenham tido uma boa semana. Esta semana foi uma semana de muito trabalho. Têm sido dias muito puxados. Para quem trabalha em consultoras ou que tem amigos que trabalham em consultoras, há de saber que para os consultores fiscais nesta altura é época alta, mata. Então têm sido assim dias puxados. Eu sei que digo sempre que vai sendo puxado no trabalho e vai, mas há efetivamente semanas em que trabalhamos mais e estes meses são muito complicados, à altura de, para quem faz modelos 22 e essas coisas muito aborrecidas, das quais eu nunca falo aqui. É de facto a altura de entrega de algumas declarações fiscais e, portanto, temos tido muito trabalho. Mas é uma semana em que eu me tenho sentido muito motivada, apesar de tudo. Além desta carga grande de trabalho, eu mantenho toda a minha rotina de louca, de ginásio às 7 da manhã. E muitas vezes com bidiários, Studio Rise, quero começar a fazer umas corridinhas, portanto, mantenho sempre e acho sinceramente que é a primeira vez, o ano passado eu também estava assim numa altura mais fitness, mas não tanto. Acho que apesar de estar obviamente cansada e fisicamente principalmente muito cansada, e esta semana por acaso, exceção à regra daquilo que eu vou dizer, na quarta-feira eu até tive que dormir à hora do almoço porque estava mesmo muito cansada, doía-me imensa cabeça de não ter dormido bem. Mas acho que esta exceção foi provocada porque esta semana eu dormi mal e porcamente e acho que não há razão aparente além daquilo que eu falei no episódio passado, que é natural, e o facto de estar mais estressada com o trabalho e portanto necessariamente acabar por ter muitas coisas na minha cabeça quando me vou deitar. Mas o que eu estava a dizer é que sinto que pela primeira vez, e acho que tem mesmo a ver com esta minha rotina, com o facto de estar a fazer muito exercício, de continuar a fortalecer essa parte, sentir o meu corpo muito mais capaz, mas principalmente a minha cabeça muito mais focada, acho que me tenho mantido com esta motivação e muito bem disposta. E acho que esta semana foi uma semana em que, aliás, não acho, tenho a certeza, que esta semana foi uma semana em que eu me senti particularmente animada, bem disposta, entusiasmada. Também já vos vou contar porque esta semana foi muito boa. Mas pronto, acho que isso tudo tem efetivamente ajudado muito. E acho que é por isso que eu também insisto tanto em manter esta rotina. Eu, esta semana, não era por aqui que eu ia começar, mas vou dizer, fui a um podcast de uma pessoa que eu adoro, depois mais para a frente saberão, e um dos temas que falamos foi efetivamente no ano que eu passei o ano passado, e obviamente está um processo contínuo, continuo a passar, de ter construído finalmente a vida que eu quero, estar na fase mais feliz da minha vida, depois de um momento muito traumático e de efetivamente a minha vida ter ido toda pelo ar, tal e qual quanto eu tinha planeado, e perceber que os últimos anos da minha vida foram uma mentira e ter ali uma descaracterização total de quem é que eu era, o que é que eu queria ser e como é que ia ser o meu futuro. Eu acho mesmo que isto do exercício, de uma rotina saudável, foi super importante para mim, e principalmente porque, sendo eu um bocadinho freak control atualmente, mas dada que eu perdi completamente o controle da minha vida face a toda esta situação de que eu já falei várias vezes, e neste podcast eu conto muitas coisas que nunca tinha contado sobre este tema, eu acho que efetivamente consegui falar mais abertamente. Eu sei que a ideia que vocês têm desse lado é que eu fui traída, e não foi nada disso que aconteceu, foi um processo bem mais complexo, mas eu vou deixar para que assistam a esse episódio porque eu acho que era exatamente aquilo que eu queria comunicar e a forma como eu queria comunicar. Mas eu acho que o facto de depois eu ter efetivamente um trabalho que ocupa muitas horas e ter depois uma rotina muito agitada, o facto de eu me dedicar das 7 às 8h30 da manhã, ou agora vai passar a ser das 6h30 da manhã, já vos conto mais para a frente,
É uma coisa que me faz muito bem, que me faz sentir que eu tenho controle da minha vida, que eu ainda tenho opção e faz-me dedicar aquela hora efetivamente a limpar a minha mente, pensar só naquilo que eu quero, às vezes, e na maior parte das vezes, não pensar em rigorosamente nada, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade a fazer e que só no ginásio é que consigo mesmo fazer, ou então pensar de forma focada, porque estou focada no exercício e, portanto, ajuda-me a pensar nas coisas de outra forma. E, portanto, acho mesmo que talvez seja esse o critério diferenciador para este ano, e para mim tem sido uma diferença abismal, não há mesmo comparação. Eu muitas vezes, e isto foi gritante para mim, eu descurava completamente a minha rotina de sono e alimentação, eu não dormia praticamente nada, eu comia pouquíssimo nesta altura, e o facto de agora ter este objetivo e me obrigar como compromisso a efetivamente dormir e comer direito tem-me ajudado imenso, e o treino também, obviamente, o corpo fica mais fortificado, eu sinto-me super bem, sinto-me bem disposta, gosto do que vejo ao espelho, que é uma coisa que conta imenso e que não tenho problema nenhum, nem me sinto fútil a admitir que é muito importante para mim, e portanto sentir que, apesar de, obviamente, eu ter menos tempo para as coisas que eu quero, ter que trabalhar mais tempo e andar mais cansada, consigo manter o resto da minha vida, e isso para mim é muito importante. Da mesma forma que é muito importante eu conseguir sentir que consigo gravar podcast, que estou bem, que posso parar também quando eu quero, também é muito importante, mas sinto nesse aspecto que a forma como eu tenho levado a vida me tem ajudado muito a não me sentir sufocada, overwhelmed, a não ficar triste, porque para mim é muito fácil ficar mesmo muito deprimida quando sinto que não tenho controle sobre a minha vida, ou o facto de dormir pouco, eu começo a emagrecer imenso. O sono mexe mesmo muito comigo, eu não durmo muito, mas eu preciso de dormir 6 horas e meia, menos que isto não, e acreditem, eu cheguei a dormir durante muitos meses 3, 4 horas, e há muitas vezes porque tinha trabalho e ficava a trabalhar, outras porque estava estressada e não conseguia adormecer por causa disso, e muitas outras vezes só por sistema nervoso, eu estava completamente rota, cansadíssima, cheia de sono, mas não conseguia adormecer. Mas eu preciso mesmo deste tempo e preciso dormir bem. Há toda uma rotina que eu preciso antes de ir dormir, preciso estar calma, preciso estar tranquila, preciso de treinar para sentir um cansaço físico que me permita dormir e dormir bem, e portanto sinto mesmo que, pronto, fora raras exceções, e esta semana efetivamente eu dormi pior porque, pronto, eu contei-vos o que aconteceu, depois gravei aquele episódio do luto, mexeu muito comigo, no domingo estive a editá-lo, depois tive ali algumas circunstâncias que me fizeram dormir menos, mas fora essa exceção é uma coisa que eu sinto que tem mesmo impactado muito a minha vida e que tem feito muita, muita, muita diferença. Depois, esta semana eu andava, já vos tinha dito, apesar de andar muito motivada com os treinos, com os resultados, a gravar imenso, a partilhar imenso com vocês, e sinto mesmo que finalmente isto faz parte de mim, sabem? Que não vou por obrigação, não vou para cumprir calendário, não é uma coisa chata para mim ir treinar. Obviamente eu gostava de ficar a dormir, mas é uma coisa importante para mim e que me sabe bem, que faz naturalmente parte de mim agora. Não, eu por acaso, e isto é uma nota à parte, faz-me muita confusão atualmente ouvir pessoas com o discurso que eu tinha antes de, imaginem, vou fazer isto durante 3 meses e depois logo se vê, ou percebem esses objetivos, ou tipo, agora vou dar tudo para ter o corpo no verão e depois cagam no assunto, estão a ver? Isso para mim não funciona mesmo, e sinto que agora que isto faz mesmo parte de mim, e até é estranho, porque já partilhei convosco, eu não era a maior fã de fazer exercício físico, eu ia ao ginásio por completa obrigação. Isto agora fazer parte do meu estilo de vida facilita muito que eu cumpra e que efetivamente consiga o objetivo, mas é uma coisa que me faz mesmo feliz. E por sentir isso, isto é uma coisa que eu priorizo mesmo muito. E eu andava a sentir-me um bocadinho desmotivada no ginásio onde eu estava. É um ginásio muito bom para quem está a começar, é um ginásio low cost, mas para mim dos low cost é dos melhores ginásios que há. Eu treino lá, treinava nessa cadeia há muitos, muitos anos. Não tenciono deixar ir de todo, é um ginásio que eu gosto e, por exemplo, tenho em Viana, e o de Viana é muito melhor do que o que está cá em Lisboa, mas andava a sentir que as condições obviamente vão sendo piores nesse tipo de ginásios mais comerciais, há outro tipo de máquinas bastante melhores, e eu acho que quando começamos a evoluir no treino também queremos outras coisas, e eu já estava com o mesmo estímulo há muito tempo, ainda que fosse fazendo exercícios diferentes, sentia que precisava de ter uma mudança, e também vamos convir, não é? Eu acho que
eu adoro rotina e já vos disse isto, sou completamente viciada na minha rotina, mas eu gosto de vez em quando de ter uma mudança e acho que essas mudanças nos criam, pelo menos a mim. Eu sou muito movida a desafio, a conquistar coisas novas, a fazer coisas novas, por isso é que eu adoro o meu trabalho, ajuda muito a pensar, é difícil, não tinha nada a ver com a minha área, estou sempre a estimular, a tentar aprender mais e na minha vida em geral isso é uma coisa muito importante para mim, apesar de eu gostar de rotina e nada invalida isso. Mas de facto sentia que já estava naquele ramo há muito tempo e depois saudosista e muito apegada como eu sou, malta, até mudar de ginásio para mim é difícil, sabem? Porque eu convivo com as mesmas pessoas há 1 ano e tal, eu vejo-os todos os dias e para mim é tipo, eu vou-me embora daqui, tipo, eu vou abandonar isto tudo. Eu sei que nobody cares se eu estou lá ou não, tipo, who cares da minha existência naquele ginásio? Mas efetivamente há pessoas com as quais eu já me dou bem, com quem falo, e mesmo, tipo, são pessoas que me são familiares, sabem? E portanto, eu sou muito apegada a coisas e muito apegada a esse conforto. E apesar de gostar dessas mudanças, eu não gosto muito do processo de mudança. Percebem o quão esquizofrénico isto é? Ou seja, eu acho que isso é importante, gosto do desafio, mas eu sinto mesmo desconforto. E portanto, até tomar a decisão às vezes demora muito tempo. E eu já andava a pensar há meses e meses e meses em tomar a decisão de mudar de ginásio. E um amigo meu foi para um ginásio novo em Lisboa, já me tinha falado várias vezes, eu andava a pensar em mudar, mas andava sempre nesta hesitação, até porque eu tinha parceria com esta cadeia de ginásios e não pagava nada, mas efetivamente, olhem, percebi que o ginásio para mim é um sítio onde eu passo muitas horas por semana mesmo, é que antigamente eu ia tipo 2, 3 vezes, eu agora vou 5 vezes ao ginásio mínimo, e passo lá a primeira hora e meia do meu dia 5 a 6 dias por semana. Ou seja, não me faz sentido eu estar a ir a um sítio todos os dias e não o priorizar. E sendo uma prioridade, havia algumas circunstâncias que me começavam a não agrandar tanto no ginásio onde eu estava, nomeadamente mais questões até de manutenção de máquinas e do próprio ginásio em si, e portanto acabei por trocar de ginásio. Pago o meu ginásio, que me dói, tipo, eu sou muito agarrada ao dinheiro ou a não gastar esse dinheiro. Portanto, foi muito difícil para mim, mas acho sinceramente que é uma escolha que faz sentido. Ao mesmo tempo, eu partilho muito conteúdo e partilho muitas coisas no ginásio e não me faz sentido estar a partilhar uma coisa que para mim já está a deixar de fazer sentido só porque eu não pago nada. Eu quero mesmo que vocês acreditem e olhem, isto é um bom exemplo. Tudo aquilo que eu partilho é porque efetivamente eu gosto, é porque eu acho que faz sentido e porque eu recomendaria às minhas amigas. Durante muito tempo, aquele ginásio serviu a esse propósito, eu partilhei imensas coisas, tenho amigas minhas que foram treinar para essa cadeia de ginásios por minha causa e um amigo meu também, e eu recomendo, ou seja, acho que para quem está a começar ou para quem efetivamente não quer dar esse valor, porque é tudo uma questão de prioridades, tudo bem, acho que faz todo o sentido. Mas neste momento, para mim, para a forma como eu vivo o ginásio, para a forma como eu vivo aquele espaço, é mesmo importante, é um investimento e faz sentido. E portanto, esta semana também foi uma semana de novidade nesse sentido, foi hoje a primeira vez, é tudo novo, imaginem, eu sinto literalmente que mudei de escola, estão a ver? Um ponto que mudou de escola é como me sinto, portanto, é um bocado estranho. Mas olhem, o ginásio é lindo de morrer, mas tipo, aesthetic shit ao máximo. Tem um ambiente super cool, acho que vai ser muito fixe, tem máquinas muito novas, portanto estou muito contente com esta mudança. E eu sei que para montes de gente isto é uma coisa irrelevantíssima, mas para mim, e Dream Rats que vão estar aí desse lado, é uma cena que eu adoro e portanto curti muito. E sobre este tema é isto, mas houve mais uma coisa que me deixou muito emocionada esta semana. E muito excited, que é, eu marquei a minha viagem de férias e eu, este verão, daqui a menos de 2 meses, eu vou para Bali e eu estou tão contente com isto. Eu sempre quis muito ir a Bali. Eu acho que só viajei uma vez e era muito pequenina, eu fui ao México para fora da Europa. E portanto, eu estou mesmo super excited. Acho que vai ser super giro. Vou com o João, com o meu namorado. Acho que vai ser uma experiência também muito gira para nós os dois. Nós já fizemos uma viagem juntos, literalmente. Logo no início, eu tive que ir a Madrid em trabalho e ele foi ter comigo aliás, foi comigo no fim de semana, depois voltou enquanto eu fiquei lá. Mas acho que vai ser super giro porque é um regime de viagem muito diferente. Também são mais dias, vamos estar 2 semanas completamente out da nossa rotina, out do nosso mundo. Nós praticamente
estamos sempre juntos, de um lado ou do outro vivemos praticamente juntos, mas acho que vai ser uma dinâmica completamente diferente e eu acho que é nestas coisas muito que se percebe outra pessoa que temos do lado e acho que vai ser super, super giro, estamos muito entusiasmados. Também é muito giro, temos planeado a viagem juntos, passamos sempre a ver coisas, estamos a ver coisas muito giras, portanto acho que vai ser mesmo super bom. E pronto, eu neste momento, como diz o João, sou detentora de uma viagem para Bali, portanto estou muito, muito excited e acho que vai ser super giro mesmo. E é mesmo estranho para mim pensar nisso, porque eu até falei nisto também no podcast onde fui esta semana. Eu sou mesmo muito agarrada ao dinheiro, não no sentido de ser forreta e picuinha só porque sim, mas porque já vos falei nisto. O dinheiro trouxe-me muita segurança e trouxe-me liberdade de escolha e traz mesmo a isso, é a segurança. Eu estou segura porque eu sei que posso pagar as minhas coisas, o que é que posso cantar com a minha vida. E portanto, andei a pôr um bocadinho de parte, apesar de no ano passado eu ter viajado bastante, viajei mesmo muito. Tenho posto um bocadinho de parte alguns sonhos deste género para conseguir construir a minha segurança, mas acho que não faz sentido encher uma segurança sem também viver. E hesitei. Olhem, a meio desta semana tive para cancelar essa viagem. Houve uma amiga minha que me disse mesmo: olha, tu tens dinheiro, e eu costumo dizer muitas vezes isto, e ela teve uma graça porque ela usou e disse-me: pá, tu estavas sempre a dizer isto, e sinceramente eu não estou a perceber qual é que é a tua questão, porque nós na vida é uma espécie, eu costumo usar isto para o trabalho, mas agora vou usar isto de outra forma. Um dia falo-vos de outra vertente, mas a vida é um triângulo. Temos dinheiro, saúde e tempo. Raramente temos os três ao mesmo tempo. E, portanto, há que os balançar e que priorizar na vida. Eu tenho priorizado sempre o dinheiro. E a verdade é, apesar de ser muito importante, e não estou a incentivar ninguém a ser inconsciente, obviamente eu só compro esta viagem porque eu sei que posso, porque eu sei que tenho como pagar a minha vida e como gerir a minha vida, ainda que vá acarretar ali algumas circunstâncias de gestão, como é óbvio, não é? Até porque eu tenho uma casa para gerir e muitas coisas para pagar sozinha, portanto, inclui alguma responsabilidade e gestão, mas sei lá, eu acho que também preciso de viver e também preciso de me recompensar por todo o esforço que eu tenho feito no último ano e meio. Porra, quero ir viver, quero ir a um sítio diferente, quero poder aproveitar também com o meu namorado e usufruir. O ano passado foi um ano em que eu viajei muito com as minhas amigas. Este ano também vou ter uma despedida de solteiro, estou a planear uma viagem para o final do ano com as minhas amigas. Mas sei lá, quero ir viver e queria ir a Bali, queria tanto ir a Bali e estava a pôr as coisas para trás só por medo e por dinheiro. E apesar disso ser muito importante, eu também sinto que preciso de começar a valorizar alguns momentos da minha vida e perceber que, infelizmente, e o episódio da semana passada fez-me pensar muito sobre isso, do dia para a noite não estamos cá. Ou por saúde, ou porque a nossa cabeça deixa de funcionar e nós deixamos de estar aptos para viver a vida como a queríamos viver. E eu quero sentir que fui responsável financeiramente, que geri a minha vida, mas sobretudo que vivi, que fiz coisas, que levo memórias, tipo, isso é a coisa mais importante. E portanto, não vou ser inconsciente financeiramente, mas vou usufruir um bocadinho e portanto, comprei a minha viagem para Bali. Depois esta semana aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu acho que também vai fazendo com que a minha motivação a nível profissional se vá mantendo mesmo em tempos difíceis. É mesmo engraçado porque o ano passado tive uma altura muito difícil a nível profissional, entretanto mudei de equipa, acabei por começar a fazer outro tipo de trabalhos, apesar de fazer também bastante a mesma coisa, mudei de equipa e portanto comecei a fazer outras áreas e trabalhos diferentes e trabalho necessariamente com pessoas diferentes. E sinto que nesta equipa onde estou atualmente voltei meio vai havendo assim umas atividades fora de trabalho em que as pessoas, esta semana, que era o caso que eu ia usar de exemplo, fomos ao pádel e olhem, eu achei super fixe, divertimos-nos imenso. Eu acho que é super importante para a construção da relação das pessoas fora do trabalho. É um momento de estarmos a descomprimir, de brincarmos uns com os outros, de nos vermos noutro registro que não o das 9 às 7 ou das 9 às 7h30 e podermos estar com pessoas que estão acima de nós, que são hierarquicamente superiores e mesmo assim estarmos ali um bocado de igual para igual e estarmos noutro registro. E mesmo com os nossos colegas desbloqueia ali, eu acho, quebra algum gelo, acaba por criar algumas sinergias diferentes
E eu sinto mesmo que isso ajuda muito. E isso faz-me depois, quando estou a trabalhar, também sentir mais motivação, porque necessariamente criamos ali uma relaçãozinha diferente com a pessoa. E isto é básico, quanto mais nós gostamos da pessoa, pelo menos para mim é isto, mais nós nos esforçamos. Não quer dizer que se não gostamos de alguém com quem trabalhamos, nos vamos desleixar ou não vamos querer saber, mas eu acho que necessariamente quando gostamos das pessoas acabamos por aplicar um esforço diferente, estarmos mais disponíveis e até fazemos as coisas com mais gosto, custa menos, sabem? E portanto, apesar de eu ter amigas no trabalho que também ajuda, e são amigas que são minhas superiores, portanto, há uma diferença clara entre a nossa vida enquanto amigas, a nossa relação enquanto amigas e a nossa relação profissional. Tem de haver, é o que garante que nós nos consigamos dar tão bem em todos os pontos, porque o que é trabalho e se for preciso haver alguma discussão, alguma chatice, algo que for, uma opinião mais dura, ela é necessária, é bem-vinda e, portanto, não há hard feelings fora daquela porta. É uma gestão difícil, mas eu acho mesmo que isto é necessário. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também é ótimo nós olharmos para um sítio. Eu sempre que... O ano passado eu tinha as minhas melhores amigas no escritório, elas foram embora, foram para outra empresa e isso foi muito difícil para mim, porque eu lembro-me de chegar ao escritório e às vezes estar em dias de merda absolutos e olhava para elas e sabia que ia ficar tudo bem. Hoje em dia elas foram embora, mas ficaram outras amigas minhas, no caso só está uma agora porque outra foi de licença de maternidade, mas pronto, uma delas efetivamente está lá e isso é ótimo, é saber que o dia vai correr bem, que temos sempre lá alguém para nos amparar e eu vejo-a e fico logo mais bem disposta e adoro trabalhar com ela, porque além de efetivamente, não é por ser minha amiga, mas de achar uma pessoa super interessante, acho que é uma pessoa super boa naquilo que faz, depois ainda tenho o plus de efetivamente gostar muito dela, portanto estas dinâmicas, fora efetivamente já ter amigos, não é? No trabalho, acho que é super importante e também é isso que faz com que muitas vezes nos tornemos amigos de pessoas do trabalho. Portanto, acho que também foi uma semana muito gira por causa disso. Foi super divertido, foi mesmo fixe. Ainda por cima, nesse dia, tinha sido um dia chato de trabalho para mim e, portanto, sinto que descomprimi com aquelas pessoas ao mesmo tempo. Portanto, acho que foi um bom plus e acho que ajudou muito esta semana e é uma coisa que, efetivamente, cria muita motivação profissional. E depois, por acaso, uma coisa que me lembrei, por causa também do episódio que fui esta semana, e que vai aqui, por estar a falar em motivação profissional, eu sinto que a nível pessoal também tenho estado super motivada. E tenho estado super motivada, apesar de mais cansada e de às vezes estar saturada de ter tanta coisa para gerir, porque é mesmo engraçado quando... Eu já falei disto aqui várias vezes no podcast, mas eu acho que estou a começar a colher cada vez mais os frutos dessas minhas decisões, que é... Eu acho que fui quebrando os meus padrões de comportamento, de pessoas e de situações em que eu me coloco. Eu mudei completamente, por exemplo, o meu comportamento no trabalho, a forma como eu trabalho com pessoas, a forma como eu trabalho. Estou a mudar cada vez mais a forma como eu aprendo as coisas, como eu giro as coisas, como eu me apresento no trabalho, como eu giro as pessoas. Acho que é completamente diferente. Ao mesmo tempo, a nível pessoal, o padrão das pessoas que se estão cada vez mais a aproximar de mim era zero o meu padrão. E nem estou a falar, por exemplo, posso dar o exemplo do meu namorado, nem sequer estou a ir a aspectos físicos, é a nível de personalidade. Eu estava sempre com um tipo muito específico de pessoa e acho que isso é que fazia com que eu própria me tornasse tóxica, aquela pessoa fosse tóxica para mim e a relação fosse tóxica para ambos, porque eu acho que também é preciso admitirmos isso, não é? Eu acho que muitas vezes não é alguém que é necessariamente tóxico porque a pessoa é tóxica, acho que a dinâmica entre essas duas pessoas faz com que puxem o lado menos bom uma da outra e que, portanto, a relação entre si acaba por ser tóxico. Fora, obviamente, a situação dramática do ano passado. Mas sinto mesmo que tenho quebrado esse padrão. O facto de ter um padrão de procrastinação e estar sempre a adiar as coisas, por exemplo, no treino, acho que também me fez mesmo mudar muito a minha motivação, o facto de sentir que estou sempre a cumprir, que mesmo que custe estar lá, que estou a fazer alguma coisa por mim. Isto de mudar de ginásio também é muito importante para mim, porque eu tenho que aprender a não estar nas coisas, às vezes nem gosto muito de onde estou, mas como estou confortável e conheço aquilo, tenho a tendência a não mudar. Acho que é uma coisa que fazemos muito todos, e é uma coisa que eu tenho tentado mesmo muito contrariar, e portanto sinto que está a ser uma coisa importante para mim, que está a ser uma mais-valia.
Opa, e sinto mesmo que isso tem ajudado mesmo muito à minha motivação, mesmo nos dias mais difíceis, nos dias em que não me apetece fazer nada, acho que tem mudado mesmo muito. E, e a priorização daquilo que faz parte de mim, sabem? Não ter medo de dizer, pá, não, não quero ir porque não quero, sim, quero ir porque efetivamente faz sentido para mim, pá, até estou bem aqui, mas eu quero mais. Ter essa capacidade para mim é muito importante e eu sinto que muitas vezes deixei de a ter por conformismo, para não ferir as outras pessoas ou porque já estou aqui e já estou habituada. Esse sentimento de settle down só porque sim, hum, tem sido uma coisa que eu tenho mesmo tentado combater ao longo do tempo e sinto que é uma coisa que está a ter mesmo muito, muito, muito impacto. E depois, e para terminar, também tenho pensado muito nisto esta semana porque eu gravei o episódio passado e eu não sei se vocês têm noção, mas imaginem, desde pensar no tema, gravar o episódio, editar o episódio, fazer o short, publicar, descrição, essas coisas todas, nós que fazemos podcasts ouvimos o mesmo podcast, se é essa a pessoa que faz essas coisas todas, 20.500 vezes. E, portanto, muitas vezes eu gravo os episódios e à medida que os vou ouvindo vou discordando comigo própria, vou acabando por analisar cada vez mais aquilo que eu disse, o que é que eu quis dizer, o que é que soou. E ao mesmo tempo ajuda-me a pôr em perspectiva. Portanto, eu sinto que quando venho aqui, venho fazer uma espécie de terapia, estou a pensar muito no que estou a dizer, estou full focada aqui, não há mais nada. E por acaso, não sei se repararam, uma nota à parte, eu deixei de trazer computador aqui para o set. E há uma razão para isso, é que mesmo com tudo desligado, voltei meio a uma notificaçãozinha ou há ali um estímulo. E eu sinto que não posso estar a... não me faz bem estar sempre com um pop-upzinho ou com uma luz, um ecrã. Eu já tenho aqui um ecrã gigante ao meu lado, já partilhei convosco como é que é mais ou menos este meu set em casa, a dizer-me o tempo do podcast. E é uma coisa que eu tenho que ir olhando para controlar, ver se o som está mais ou menos na mesma métrica e se está bom, porque faço tudo sozinha, mas este computador daqui era uma coisa que estava sempre aqui à frente e eu sinto que muitas vezes eu adoro vir aqui falar. Nos primeiros episódios, quando eu estava no estúdio, não tinha nada disso e, portanto, eu sinto que estou muito mais focada. Tenho um caderno com coisas escritas com a minha letra horrorosa de médico, mas é basicamente só isso que eu tenho e, portanto, eu estou a olhar para a minha câmara com mais nada, totalmente focada em vocês. E sinto que quando venho aqui efetivamente faço essa terapia, penso em muitas coisas. E a semana passada, naquele episódio, eu falei-vos muito da ansiedade que me dá sobre o futuro de quando alguém morre ou quando estas coisas acontecem. Projetar isto para as pessoas de quem eu gosto, que eu não quero que desapareçam e que não quero perder. E que me faz ter ali alguma ansiedade em relação ao futuro. Mas eu acho que isso é um dos pontos em que isso hoje em dia ainda acontece, mas de resto na minha vida isso já não acontece muito. E antigamente era exatamente o oposto. Eu era uma pessoa muito ansiosa, com muito medo do futuro. E não é de ser nervosinha, sabem? É só... Eu acho que as pessoas à minha volta nem sequer se apercebem assim tanto que isso acontece, mas é um sentimento, tipo, parece um aperto gigante cá dentro de pensar as coisas que eu tenho que gerir e ter medo de não conseguir e ir na mesma, fazer as coisas na mesma, aparentar que estou muito calma, mas estar com um stress muito grande dentro de mim. E eu sinto que isso me foi consumindo durante muito tempo e que me foi fazendo tomar muitas decisões e ação em muitas coisas da minha vida, mas que pôs muito peso sobre mim, muita carga emocional e que não, na verdade não faz sentido nem é necessária. E eu sinto que isto tudo que se está a passar comigo, o facto de estar mais motivada profissionalmente, de me sentir efetivamente mais reconhecida, sentir que estou num ambiente muito melhor, que estou a adorar aquilo que estou a fazer, por muito que às vezes seja difícil, o facto das pessoas à minha volta, hoje estava a fazer o meu grupo de aniversário, estava muito feliz porque eu adoro aquelas pessoas todas, portanto o facto das pessoas à minha volta, algumas terem mantido as mesmas, as que fazem sentido, e as novas que têm entrado na minha vida serem pessoas de quem eu me orgulho mesmo de ter à minha volta. Isso tudo eu acho que me tem feito ter menos ansiedade sobre o futuro. Acho que o facto de agora estar numa relação saudável com os meus amigos, que são pessoas muito mais saudáveis do que aquelas que eu tinha até agora, não no sentido de, obviamente, os meus amigos antigos e que continuam a ser meus amigos, amo-vos de morte, não estou a dizer nada disso, atenção, mas pronto, eu tinha uma tendência de escolher algumas pessoas de facto pesadas e tóxicas para mim e para a minha vida e sinto que isso tem deixado de acontecer. Depois, obviamente, a minha relação amorosa é uma paz de alma, pelo menos até agora.
Estou a brincar. Mas pronto, o facto disso também estar a acontecer, ter uma relação muito estável. Obviamente há divergências em todos os casais, às vezes batemos, às vezes discutimos, às vezes ficamos um bocado zangados um com o outro, mas é uma coisa que passa e ao final do dia eu adoro o João, sei que ele me adora e sei que as coisas se resolvem. E que não há motivo para ficarmos ansiosos, não há nada dessas coisas, sabem? E tudo isso está-me a dar uma calma, uma segurança que eu acho que já tinha quando estava sozinha. Dei-me ao trabalho de, no último ano e meio, garantir que eu própria consigo dar esse sentimento a mim, que eu própria, independentemente do que aconteça à minha volta, eu posso controlar as minhas emoções, eu sei que estou segura comigo, mas obviamente as pessoas que estão à nossa volta também têm um enorme impacto e portanto, acho que escolhê-las é uma grande responsabilidade e é muito bom depois colher esta paz de espírito e portanto, sinto mesmo que a minha ansiedade sobre o futuro e o meu medo se tem substituído por excitação, por vontade e por alegria e só quero que chegue e quero viver o tempo agora, aproveito muito agora, mas dá-me um brilhozinho nos olhos pensar nisso. E pronto, é isto. Chegamos ao final do episódio de hoje. Dona Nola, não sei se vocês estão a ver, mas esta cadela, eu acho que ela não é real. Ela está de barriga para cima, pernas abertas, a bocejar, no colo de sua mãe, a ser massajada na mão. Tem uma vida. Mas pronto, espero que tenham gostado. Acho que este episódio foi mais leve, mas acho que. Não sei. Gostei de o ter gravado. Espero agora gostar na edição e espero gostar do resultado final. E espero que vocês também gostem, que no final do dia isso também é muito importante para mim. E é isto. Vemo-nos no próximo domingo e até ao próximo episódio. Acabamos, gordinha! Ai, hoje puseste logo a pé. Oh, tu portas-te tão bem. Portas-te bem. Dá beijinho. Que bom. Tu és muito bonitona. És. Queres dizer alguma coisa? Assim, tchau! Gosto com batom. Tu tens batom. Olha, vamos comer.